Olá, concurseiros e concurseiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quiçá até boa madrugada, né? Não sei qual horário você escolheu para essa dedicação ao estudo, mas enfim, é um horário propício que você celebrou para que realizasse o seu estudo necessário. Meu nome é Diogo Diniz, sou o segundo sargento de polícia militar e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa gloriosa instituição bicentenária, a Milícia de Tiradentes, sim, o Alferes. Então, vem conosco, vou te apresentar um pouco dessa magnífica instituição e aí você vai decidir ingressar ou não na Polícia Militar através do concurso público, cujo edital já está aberto desde dezembro de 2022. Então, vamos lá? Veja só, Polícia Militar, como bem disse, né? Uma polícia bicentenária, conserva seus valores, traz a sua história cultural consigo, né? De 247 anos, tem uma identidade organizacional forte, né? Traz aí missão, visão e valores. Tem como missão promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. Essa identidade organizacional, essa parte, né, essa nossa missão como policial militar e também a visão, ser uma instituição de Estado reconhecida pela excelência em gestão e inovação. Exemplo de sustentabilidade e efetividade na prestação de serviços de segurança pública, serviço público de segurança pública prestados aos mineiros. E os seus valores inegociáveis, nós vamos falar sobre isso: representatividade, respeito, lealdade, disciplina, ética, justiça e hierarquia. Nós vamos falar sobre isso, mas apresento-vos a identidade organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí, os nossos valores, esses são inegociáveis, conquistados a duro tempo por um progresso, né, ininterrupto de 247 anos. Temos dois pilares que nos sustentam. Primeiro, a hierarquia, e um outro pilar, a disciplina. E esses dois pilares sustentam essa gloriosa instituição militar do povo mineiro, patrimônio do povo mineiro. Então nós, policiais militares, estamos aí, né, sob esses dois fundamentos da hierarquia e da disciplina. São dois pilares rígidos e fortes que estão numa base bem profunda na nossa instituição. Diogo, por que ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais? Meus amigos, concurseiros e concurseiras, Polícia Militar de Minas Gerais, uma instituição bicentenária, né, de confiança do povo mineiro, uma das polícias mais respeitadas de todo o Brasil, considerada durante muito tempo, até mesmo por outras polícias, uma das melhores polícias do Brasil. E aí, trago a vocês um exemplar de uma reportagem trazida pelo jornal O Tempo, um jornal mineiro, publicado em 2014, essa notícia, que diz o seguinte: Polícia Mineira ocupa segundo lugar em ranking de confiança. Então vejamos, uma instituição cujo povo mineiro confia, cujo povo mineiro deposita a sua confiança. E não só isso, Minas é o estado mais seguro do Brasil, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, matéria vinculada aí, em novembro de 2021. Ou seja, até mesmo antes de 2014, a Polícia Militar é reconhecida como uma grande instituição, uma instituição que tem valores e que o povo mineiro confia nesses valores. E lá, em 2021, como reflexo dessa confiança que vem sendo lapidada a todo o tempo pela Polícia Militar e depositada pelo povo mineiro, nós somos reconhecidos o Estado, né? Um dos melhores estados e mais seguro para se viver. Mas foi só a Polícia Militar que cooperou com isso? Não, não foi só a Polícia Militar. Outros órgãos também cooperam, né, intensivamente para manter Minas Gerais um lugar bom para se viver e para se empreender. Mas não podemos deixar de reconhecer, claro, né, a importância da Polícia Militar de Minas Gerais nesse aspecto de trazer a segurança pública ao povo mineiro. E não só ao povo mineiro, mas aqueles também que visitam o nosso estado, que nós temos, né, diversas cidades turísticas e o povo de todo o Brasil nos visitam, né, o estado de Minas Gerais, e também a eles, né, preservamos a ordem pública e mantemos a paz social para que possam desfrutar desse ambiente seguro que é Minas Gerais. Então, como disse, é uma instituição bicentenária. Olha só,
Fato aí, ó, uma imagem bonita, belíssima, retirada aí do arcabouço histórico da Polícia Militar de Minas Gerais, que está lá depositado no seu site eletrônico, né? www.policiamilitar.mg.gov.br. Memória e Patrimônio Histórico Cultural da Polícia Militar. Uma construção de 247 anos, meus amigos concurseiros e concurseiras. Trata-se, portanto, de uma instituição bicentenária que remonta aos dragões da Inconfidência, que remonta às companhias de dragões enviadas por Portugal. E logo em seguida, em 1775, a primeira, né, batalhão, ou seja, o primeiro batalhão, o primeiro regimento de cavalaria instituído aí por policiais militares. Então nós somos oriundos desta época, por isso trazemos essa história de 247 anos. A carreira, Diogo, vale a pena? Então, vejamos. Vocês ingressarão na Polícia Militar, se assim realizar o concurso, né, de formação de soldados, agora em 2023, cujo edital já está lançado, na carreira de soldado de segunda classe. O que é o soldado de segunda classe? É um aluno, é aquele que estará no período de formação. Após esse período de formação, se você alcançar o êxito em sua formação, será promovido por necessidade do serviço, nomeado, né, pelo comandante-geral da gloriosa instituição Polícia Militar de Minas Gerais, a soldado primeira classe. E aí você galgará a carreira que eleger para a sua vida. Sim, a carreira que eleger, porque você está no timão dessa sua carreira, é você que dá o destino a ela. A carreira policial militar, ela é muito grande. Ela, se você ingressar hoje, com 18 anos, por exemplo, terá como atividade policial militar cerca de 35 anos ativos, prestando, né, o serviço público, né, ao povo mineiro nessa instituição de Tiradentes. Então vejamos, uma coisa muito importante que eu tenho para falar com vocês. Quem são policiais militares? E aí eu trago a vocês a seguinte informação sobre paridade. O que seria a paridade? Antes de tudo, vocês devem compreender que policiais militares são tanto aqueles que estão trabalhando, laborando ativamente durante esse período que eu já citei, talvez até 35 anos de atividade ininterrupta, tanto aqueles que já estão no ócio remunerado, ou seja, aqueles que já se aposentaram, que são hoje considerados veteranos. Antes havia uma nomenclatura chamada militares da reserva, remunerada ou não remunerada. Hoje, né, premiando a imagem desse militar que está no ócio remunerado, mas que prestou relevante serviço ao povo mineiro através da instituição militar, ele tem a nomenclatura de veterano, carregada de seus valores e dedicação, a qual nesses 35 anos, ou quiçá um pouco menos, né, porque todos querem realmente aposentar um pouco mais brevemente, mas todo aquele tempo dedicado à Polícia Militar é considerado aos veteranos aí como um agradecimento por sustentar essa gloriosa instituição e prestar um serviço efetivo ao povo mineiro. Mas e aí? Ingressando como soldado, quais graduações eu posso percorrer? Então temos que falar, você vai ingressar na condição de praça da Polícia Militar. Nós temos aí os praças e os oficiais. Os oficiais têm postos, os praças têm graduações. Então, ingressando como soldado de Polícia Militar, você pode ir de soldado e, se tudo der certo na sua carreira, né, atingir a graduação de subtenente. E, como temos também a garantia até esse momento, como também a paridade que ainda não foi quebrada, a possibilidade de ser promovido ao posto imediato ou a graduação imediata, assim que for passar para o ato de ser um veterano. Então vejamos, rapidamente, uma apertada síntese. Ingressado como segunda classe, soldado de segunda classe, tendo aprovação, né, no curso de formação, é promovido, né, a soldado de primeira classe. Sendo promovido a soldado de primeira classe, você poderá escolher se fará ou não curso de formação de sargento, prestará uma prova, sendo aprovado, comparecerá à Academia de Polícia Militar, sediada em Belo Horizonte, lá no Prado Mineiro, e, realizando o curso também com êxito, será promovido à graduação de terceiro sargento. Então, se assim decidir, prosseguirá na carreira, né, a partir da graduação de terceiro sargento. Mas vamos voltar um pouco antes. Se não decidir por isso, com 7 anos, devido à atual lei que foi aprovada no ano de 2022, 7 anos contados a partir da formatura de soldado de primeira classe, será promovido, desde que atendidos os requisitos básicos previstos na nossa lei, a graduação, de cabo de polícia militar. Estando na graduação de cabo de polícia militar, acrescidos mais 8 anos na atividade policial militar
e atendendo também os requisitos de praxe contidos no edital de convocação, participará do curso especial de formação de sargentos. Então, você ingressando como soldado, você já tem a possibilidade, o potencial de alcançar a graduação de sargento e prosseguir na carreira. Pois bem, tendo realizado o curso especial de formação de sargentos, que vai de entre 4 meses e meio até 6 meses, a depender do edital de convocação. Recente edital convocou os demais militares para um curso especial de formação de 6 meses. O anterior convocou para um curso de especial de formação de sargentos de 4 meses e meio. Vai depender da lei, né, que é o edital, quem vai te convocar para o curso. Então, feito o curso, promovido a 3º sargento, você continuará na carreira, ou seja, simplesmente sendo impulsionado por essa carreira, sendo um policial idôneo, tendo seus valores inegociáveis, que são os valores aprendidos na instituição policial militar, tendo a conduta reta, sendo honesto, sendo ético, ou seja, prestando um serviço que todos exigem de um policial militar. Então você vai prosseguir naturalmente na sua carreira. Já como 3º sargento, passados 5 anos de sua formação, terá a oportunidade de concorrer à promoção a 2º sargento. Então, a partir do 5º ano, você inicia a possibilidade de concorrer à promoção a 2º sargento. Sendo promovido, por exemplo, no 5º ano, após a formatura de 3º sargento, você com mais 8 anos prestados, ou seja, ininterruptos, atendendo a demais requisitos previstos na lei regulamentar, né? Você somará então 13 anos na graduação de sargento, 5 anos prestados como 3º, 8 anos prestados como 2º, acumulados 13 anos na graduação. Já te possibilita também concorrer à promoção de 1º sargento. 1º sargento de Polícia Militar. Sendo assim, ao contar com 19 anos de atividade policial militar, já estando na graduação de 1º sargento e tendo, por exemplo, os cursos necessários para tal, que vocês estudarão durante a academia de polícia, terá a possibilidade no 19º ano de concorrer à graduação de subtenente. Se assim for promovido, segue a carreira de subtenente na ativa. Se não quebrada essa paridade e não retirada a possibilidade de ser promovido ao posto imediato ou à graduação imediata após a sua passagem para ser veterano de polícia militar, você será promovido após ser subtenente a 2º tenente, ou seja, passará a ser um oficial veterano, já desobrigado das suas atividades policiais militares. Isso é a carreira do praça. O que eu posso lhe dizer? Você escolhe a carreira que quer seguir na Polícia Militar de Minas Gerais. A carreira também te impulsiona, mas você está na diretriz dela. É você que decide se também quer, né, alcançar o maior voo e alcançar o oficialato. Se desejar alcançar o oficialato, temos 2 oportunidades ao militar, sendo ele 2º sargento no mínimo e contando com no mínimo 15 anos de atividade na Polícia Militar de Minas Gerais e atendendo outros demais requisitos próprios dos policiais militares que seguem a carreira, poderá prestar o curso de habilitação de oficiais. Realizará uma prova de concorrência interna, podendo alcançar então, após a formação no curso, que hoje perdura por 11 meses até 1 ano, a depender do edital, vai ser promovido a 2º tenente. E seguindo a carreira do oficialato, por ser um curso de habilitação, poderá alcançar o posto de capitão durante a ativa e ser promovido a major veterano após desobrigado das suas atividades. Mas, por outro lado, se persistir em realizar o curso de Direito em algumas das faculdades ou universidades ofertadas, sempre que o curso for reconhecido pelo MEC, você poderá realizar uma prova externa de concurso amplo, que é o chamado CFO, Curso de Formação de Oficiais. Passando na prova, sendo aprovados em todas as etapas do certame, estará na academia por aproximadamente 2 anos e por lá formará-se, né, aspirante oficial, porém será cadete durante o seu período de formação. Após ser aprovado no curso, sendo promovido a aspirante oficial, ficará por mais 6 meses no período de arregimentação e, se aprovado pelo oficialato que o avaliará, você será promovido ao posto de 2º tenente. A partir daí, terá uma carreira possível de alcançar até o coronelado, ou seja, tornar-se coronel de polícia militar.
tá? Então, a carreira é promissora, a carreira depende mais da gente do que a própria instituição, né? Então, nós somos também impulsionados por essa carreira. Diogo, outra coisa bastante importante, você falou das graduações, já me vi fardado com as graduações, já me vi fardado com as patentes, né, de oficial, mas e aí? Quanto que ganhamos por isso? Vamos falar um pouco disso? Vejamos. Se você ingressar como soldado de segunda classe, que é o edital que se encontra aberto agora para a formação de soldados, você terá um vencimento básico de R$ 4.360,83. É um vencimento gratificante, né? Inicial na carreira. Quantas pessoas não estão aí em outras tarefas, de outras atividades também muito reconhecidas, mas não tem um vencimento como esse? Sendo promovido, então, após o proveitoso curso, você poderá alcançar, ou seja, sendo promovido à primeira classe, terá o salário, então, atualizado, ao quanto de R$ 5.097,12. Isso é base atual, tá? Segundo a lei de 2022, constante em vosso edital, que todos vocês devem ler e conhecer. E aí prossegue. Vamos aí ao cabo de polícia, R$ 5.899, terceiro sargento, R$ 6.806 e assim por diante. Olha lá o salário do coronel, R$ 19.620,69. Gente, uma pausa, né, para fazermos aqui um acréscimo. Isso aqui é um vencimento básico. Há possibilidades de acréscimos outros previstos na legislação própria em que são acrescidos ao vencimento básico. De antemão, já lhes digo algo. Todos aqueles que ingressam hoje, se não houver mudança a partir de agora, após esse vídeo gravado, essa aula, essa apresentação, todos, após a avaliação de desempenho satisfatória, alcançando no mínimo a nota 7, dentre uma nota que pode ir de 1 a 10, ou seja, tendo aproveitado, né, tendo um rendimento proveitoso, você será, a cada ano você será avaliado pelos seus chefes imediatos e superiores hierárquicos. Tendo essas 5 avaliações individuais alcançado êxito, no 5º ano você recebe 10% de acréscimo no seu vencimento básico em decorrência da avaliação de desempenho que você passou. Então, a cada 5 anos podem ser acrescidos, né, até 10%. Até 10%. Não vou entrar nos meandros da lei, porque isso é matéria de estudo durante a formação. Mas até 10%. Geralmente, todos alcançam aí 10% de acréscimo no vencimento básico. Isso significa que no decorrer da sua carreira, você pode ter entre 6 e 7 aumentos, né, de acréscimo, ou seja, pode ser desde 60% até 70% acrescido no seu vencimento básico. Isso porque a carreira atual ela pode alcançar até 35 anos, mas você tem que preencher todas aquelas avaliações de desempenho para fazer jus. Certo é que, devido à carreira ter sido acrescida para 35 anos de efetivo de serviço, acredito que todos alcançarão aí 6, né, avaliação de desempenhos, ou seja, a cada quinquênio, mas não é o quinquênio previsto na lei anterior, mas sim a cada 5 anos, que quero dizer, de avaliações de desempenho satisfatórias, você terá então 10%. Então vamos lá, se chegar a essas 6, já com 30 anos de atividade policial, 60%. Mas não é o 60% sobre o acúmulo, tá? É sempre acrescido sobre o vencimento básico. Então, mais 10% sobre o vencimento básico. Depois de 5 anos, mais 10% sobre o vencimento básico. Mais 10% no 15º ano, que é após completar 15 anos com as atividades e avaliações satisfatórias, mais 10%. Ou seja, não é acumulado com o vencimento básico, mais 10 anterior, que vai ser somado não, ok? É sempre acrescido do vencimento básico. Lembrando que a gente pode sofrer também, né, aumentos durante a nossa carreira, que é o de praxe. E outra coisa que eu devo falar, que eu não falei lá atrás, sobre a paridade, é que é o seguinte, policial militar, ele é sempre policial militar, tanto na ativa quanto veterano. A paridade também significa dizer que, se o excelentíssimo governador do estado, da época, determinar, por exemplo, um acréscimo, ou seja, um aumento na remuneração dos policiais militares de 15%, o veterano também recebe de maneira igual. Se for 50%, o veterano também recebe de maneira igual. Isso é a paridade também, é um dos aspectos da paridade que é mantido. Policial da ativa e policial veterano são policiais e ponto, ok? Então olha só, aqui apresentei para vocês os vencimentos básicos, para vocês verem aí cada vencimento básico em decorrência da graduação do posto que irão assumir, tá ok? Outra coisa, né, não poderia deixar de falar, é o porte legal de arma de fogo. Então, todo policial militar, desde que esteja dentro do regulamento, né,
não esteja fora do regulamento, ou seja, por exemplo, não esteja com o porte de arma suspenso por medida cautelar de Maria da Penha, que pode acontecer, né? O policial teve um problema com a sua esposa, o juiz determinou a suspensão do porte legal de arma deles. Aí ele vai ter o porte suspenso. Mas, via de regra, ser policial militar lhe dá a condição de portar arma de fogo. Agora eu faço eu sublinho isso aqui. O porte legal de arma de fogo é simplesmente para a defesa própria e a defesa da vida de terceiros, da vida e da integridade física. Tudo dentro do aspecto jurídico brasileiro, tá? Não tem salvo-conduto para portar arma de fogo para, de maneira ilegítima e ilegal, você fazer mau uso. Será responsabilizado, tanto internamente na instituição policial militar, que tem os seus balizamentos, né, normatizados, tanto, e não poderia deixar de ser, na questão do regime jurídico brasileiro, que está para todos, tá? Mas você terá sim a possibilidade de ter a posse e o porte legal de armas de fogo, conforme a Lei 10.826, que é a Lei Estatuto do Armamento, tanto, né, seguindo também os regramentos internos da instituição Polícia Militar de Minas Gerais. Diogo, os portfólios, o que são portfólios, Diogo? Portfólios, meus amigos, concurseiros e concurseiras, nada mais são que os serviços prestados pela Polícia Militar, ou seja, as especialidades de serviços prestados. Então, o que nós temos aí? Por exemplo, são diversos, mais de 20 portfólios, mas nós temos aqui como exemplo, choque, policiamento, né, em eventos, shows, e também é utilizada a tropa de choque para restabelecer a ordem pública, né? Trata-se de uma missão constitucional da Polícia Militar, que é a preservação da ordem pública. Então, você que quiser participar e atuar na tropa de choque, com um curso devido, sendo policial militar, terá essa oportunidade. Também temos o policiamento, né, de meio ambiente. É direito constitucional de todos, né, o direito, né, ao meio ambiente preservado, equilibrado, a um ecossistema equilibrado. E o Estado, né, de Minas Gerais, através da Polícia Militar, não só através da Polícia Militar, preserva o meio ambiente através da fiscalização pelo policiamento ambiental. Temos aí o PROERD, a proteção às nossas crianças, né, do uso das drogas. Então, o PROERD é um dos portfólios muito importantes na Polícia Militar, é um programa duradouro que tem resultados enormes, né, na defesa das nossas crianças e adolescentes. O policiamento ostensivo a pé, antigamente chamado também de dupla Cosme e Damião, está aí, né, de maneira ostensiva. Todos vocês já devem ter percebido em algumas das cidades de Minas Gerais essa dupla, percorrendo diversas vielas, ruas e praças da cidade, ostensivamente mantendo aí a segurança do povo mineiro. Temos também a bike patrulha aí, tem muitas pessoas que gostam de pedalar, então terão a oportunidade de prestar o serviço público, né, o povo mineiro, ou seja, ser policial militar sob bicicleta, né? Terá aí o serviço da bike patrulha bem prestado também pelos nossos companheiros. A base comunitária móvel, que se aloca em pontos determinados, estratégicos, ostensivos, sendo compostas, né, por bike patrulha, moto patrulhamento e atendimento comunitário, né, de maneira imediata. E assim a moto patrulhamento. Temos também, junto com o moto patrulhamento, um grupo ainda mais especializado, que é o GEPMO, grupo de moto patrulhamento, né? E o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Temos aí a prestação, né, de inteligência por diversos homens e mulheres que trabalham silenciosos na Polícia Militar de Minas Gerais. E nada mais, nada menos que o BOP, Batalhão de Operações Especiais. Então, nós temos os caveiras que trabalham diuturnamente em combate, principalmente aos crimes violentos perpetrados por grupos criminosos armados. Exemplo disso, Novo Cangaço, tomada de cidades, né? Essas pessoas que vêm aí assaltar bancos, estourar caixas eletrônicas, essas atividades, se precisarem ser repelidas ou neutralizadas, a depender do grau que operam, contará também aí com um batalhão de operações especiais. Então você, soldado da Polícia Militar, que quiser e tiver peito, né, para fazer o curso de operações especiais, o COESP, poderá tornar-se aí um caveira e prestar o serviço de segurança pública de altíssima qualidade, sendo um caveira do Batalhão de Operações Especiais, sediado lá em Belo Horizonte, a capital mineira. Que mais? E aí? Sistema de saúde e previdência. Meus amigos, a Polícia Militar tem um patrimônio muito grande. Entre esse patrimônio, nós temos aí um sistema de saúde e previdência.
Sim, nós temos um sistema de saúde que cuida da família militar, que cuida da família policial militar. Nós temos em Belo Horizonte um hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, um hospital bem formado, bem instrumentado, com um corpo de médicos, farmacêuticos, dentistas, diversas pessoas da área de saúde que estão lá diuturnamente para cuidar da família militar, não só dos policiais, mas de suas esposas, de seus filhos, enteados e talvez, se necessário for, claro que isso determina por uma sindicância social e demonstrado que é necessário, talvez seu pai e sua mãe poderão ingressar também no plano de saúde e ser seu dependente, mas tudo após verificação por uma sindicância social. O Instituto de Previdência, nós policiais militares de Minas Gerais, temos um Instituto de Previdência próprio. Nós cooperamos para esse instituto, mantemos ele forte e firme para nos resguardar, né? Tanto durante a atividade policial, tanto no futuro, já quanto veteranos. Trata-se aí de um patrimônio, né, muito valioso, que é a parte de saúde e a parte de previdência. O ensino, os colégios Tiradentes, nós temos colégios Tiradentes em diversas cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, Montes Claros, Unai, diversos outros locais, temos o ensino. Esse ensino é dedicado, direcionado a quem, Diogo? Esse ensino é dedicado e direcionado aos filhos dos policiais militares, aos netos dos policiais militares, aos enteados dos policiais militares, aos filhos dos prestadores civis que também laboram na Polícia Militar de Minas Gerais, na atividade meio, ou seja, na parte administrativa. E também há vagas destinadas de uma quantidade menor, uma porcentagem menor, ao público civil. Aquelas pessoas que gostariam e querem que os seus filhos estudem nos colégios Tiradentes têm a possibilidade, se preencheram todas as vagas, infelizmente que não são muitas, participar de um sorteio para que ingressem, né, no colégio Tiradentes. Então nós temos aí a possibilidade do 4º, 5º ano até a formação do ensino médio. E vale a pena frisar, né? Nós temos que sim destacar isso. Os alunos do Colégio Tiradentes de Minas Gerais, filhos também de bombeiros militares, têm alcançado as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, também nos vestibulares de diversas universidades e faculdades, que estão aí perfazidas por todo o estado de Minas Gerais. Então o estudo é exemplar, é um estudo de ponta, baseado em material selecionado, com um corpo docente bem preparado, utiliza um material didático da Positivo, selecionado para que todos tenham êxito na sua formação. Enfim, o policial militar prestará o serviço ao povo mineiro tranquilo, porque há um corpo para assegurar a saúde de sua família, há um corpo para assegurar o ensino destinado aos seus filhos e dependentes. Ou seja, nós temos esse patrimônio ainda. Outra coisa muito importante para o povo mineiro, mais ainda, a única instituição presente nos 853 municípios do estado, a Polícia Militar de Minas Gerais, esse braço do estado mineiro, está presente nos 853 municípios e ainda em muitos distritos. Então, a Polícia Militar é sim essa instituição que está imediatamente ligada ao povo mineiro. Ligando 190, em qualquer lugar do estado de Minas Gerais terá uma policial militar ou um policial militar para atender a demanda de emergência ou urgência ao povo mineiro. Isso também é bom para você, policial militar, que quer prestar o concurso público, vai passar, vai ser aprovado e pode, né, quem sabe aí, ter a sua atividade realizada em qualquer desses 853 municípios. Você pode ter a oportunidade de trabalhar em algum deles. E as novidades trazidas pelo edital de 2023? Tivemos algumas, né? O edital anterior de 2023, antes de 2023, ele não contava com as disciplinas que estão hoje previstas no edital. E há algo ainda muito relevante se dizer, que é, além das disciplinas, é a previsão, né, de que todos aqueles que forem aprovados devem ostentar, no mínimo, a categoria B, né, de habilitação nacional. Ou seja, Carteira Nacional de Habilitação passa a ser exigida, no mínimo a categoria B, ou seja, para dirigir veículo automotor, carro, né, sendo ela permanente ou provisória, desde que não cassada e não suspensa, ok? E as disciplinas são essas: língua portuguesa, 20 questões, literatura, 5 questões, terão 2 livros para ler, dentre eles me lembro, Memórias Póstumas,
Noções de língua inglesa, 5 questões. Noções de direitos e direitos humanos, 10 questões. Raciocínio lógico matemático, mais 10 questões. Então, disciplinas que antes não eram contadas no edital passam a ser cobradas agora na próxima prova. Tem que desesperar? Não. Fique tranquilo. Estamos aqui para isso, para te auxiliar. Então, o pré-concurso preparatório Roberto Quintino vai te auxiliar para você ser aprovado. Você terá estratégia para estudar e ainda assim você alcançará o resultado, graças ao que nós, através da experiência, compondo, através do curso, do pré-curso Roberto Quintino, você terá uma aprovação tranquila. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, tá? Mas é uma inovação aí que veio o edital. Disciplinas novas e também a previsão da categoria B de habilitação. Olha só, vale a pena frisar, né? 20 questões de língua portuguesa. Tem sim que frisar isso. 20 questões não são poucas. Portanto, você deverá dar uma atenção muito grande à língua portuguesa, ao seu professor de língua portuguesa, ok? Pois bem, então a ênfase aí, muito importante na língua portuguesa. As demais matérias não devem ser descartadas, claro, mas bastante atenção deve ser dada aí na língua portuguesa. São 20 questões, mas literatura que não era cobrado. Vamos lá. Deixo para vocês uma indicação de filme. Se quer ser policial militar, tem que motivar-se para tal. Nós vamos falar disso logo adiante. Assistam aí, previsto no YouTube, tá lá hospedado no YouTube. Segunda Pele, trata-se de uma série, da Polícia Militar de Minas Gerais, cujo enredo é baseado nas ocorrências reais que os policiais militares já se depararam. Vale a pena assistir. Vai possibilitar você uma motivação de estudo. Não deixe de assistir, ok? Diogo, o que é necessário para passar no concurso? E aí? O que é necessário? Primeiro, você tem que querer. Poder é querer. E se você pode, você quer, você vai vencer. Se você não quiser, vai ser muito difícil você passar. Primeiro, você tem que querer, mas é você. Não é sua esposa, não é sua mãe, não é o seu pai, não é seu vizinho, é você. Você tem que querer. Esse movimento tem que vir de você. Essa vontade, ok? Mas, além de querer, você tem que ter estratégia. E para essa estratégia, a primeira coisa, planejamento. Você tem que ter um planejamento. Segundo, disciplina. Você tem que ser disciplinado durante o estudo. E por mais que tenha planejamento e disciplina, deve ter ainda perseverança. Sim, perseverança. Você deve ter essas 3 coisas na sua cabeça. Deve ter mentalizado todas elas. Então você vai querer, você vai planejar, você vai ser disciplinado a cumprir esse seu planejamento e ainda assim vai ser perseverante. Por que a perseverança também é importante? Porque você pode não ser aprovado na primeira tentativa, mas se você deixar para lá, aí realmente você não será um policial militar. Então persevere, vão vir oportunidades, as tentativas têm que acontecer. Quanto mais você perseverar, a sua chance vai ser alcançada. Então, se você deixar de ser perseverante, eu tenho certeza, você não será policial militar. Mas se você for perseverante, eu tenho certeza, você vai ser policial militar. Já caminhando para fecharmos essa breve apresentação sobre a instituição policial militar, motivá-los ao estudo para se ter aprovação e tornar-se um policial militar, lembro-me de uma metáfora trazida que versa sobre lenhadores. Havia uma competição para saber quem era hábil, quem tinha a maior habilidade para derrubar a maior quantidade de árvores em menor tempo. E aí, a metáfora ela é narrada sob a ótica de 2 lenhadores. Um vigoroso, jovem, muito forte, e um senhor, já pouco vigoroso e franzino. Achou o jovem, forte, que quanto ao senhor não haveria problema. Ele seria capaz de derrubar bastantes árvores, quantidade ainda muito maior do que o senhor, simplesmente baseando na sua compleição física. E tudo aconteceu. Dada a largada, ele começou a derrubada de árvores. Derrubava 1, 2, 3 e assim por diante. E notava que o lenhador ia derrubando árvores e parava, mexia na lâmina do machado e prosseguia. E ele, sem mais olhar, na questão aqui agora, o jovem, quando encerrada a largada, ou seja, fim do tempo, foram se verificar quem mais derrubou árvores. E ele teve, infelizmente,
a verificação de que o senhor derrubou uma quantia de árvores muito maior que a dele. E ele resolveu indagar a esse senhor, esse velho lenhador, e lhe perguntou: mas como o senhor derrubar mais árvores do que eu? Por poucas vezes, apesar, tenho visto que o senhor estava sentado e mexendo na lâmina do machado, enquanto eu, incessantemente, sem sentar e sem parar, prossegui derrubando árvores. E aí o senhor lhe respondeu, fazendo a seguinte pergunta: prestou-se a afiar a lâmina do seu machado? Nessa forma, houve um silêncio e ele reconheceu que pouco deu relevância para afiar, a lâmina do seu machado. O que eu quero que vocês extraiam dessa metáfora? Todos vocês, ao iniciar o estudo, têm que estar motivados e não deixar de afiar o seu machado. Estratégia é tudo. Além de estar motivados, tem que ter estratégia para estudar. Afiar o seu machado é uma estratégia, ok? Tenham em mente, missão dada é missão cumprida. Estou pagando a missão para vocês. Todos que estão conosco, que farão o curso preparatório para a Polícia Militar de Minas Gerais, para serem formados, forjados soldados da milícia de Tiradentes, devem cumprir a missão e serem aprovados, ok? Quer saber mais? Quais são as estratégias? O que nós podemos fazer para te levar à aprovação? Primeiro, conte com a experiência do pré-concurso Roberto Quintino e siga-nos. Acompanhe as redes sociais e se inscreva no curso preparatório, ok? Não deixe, ok? Porque quem pode te ajudar é quem tem experiência para tal. E agora, é contar conosco, ok? Pré-concurso Roberto Quintino. Não deixe de entrar em contato, os contatos estão aí, Instagram, e-mail e WhatsApp, também ligação telefônica. Nos veremos em breve, no primeiro momento, na disciplina Direitos Humanos, professor Diogo Diniz, que sou eu, segundo sargento de Polícia Militar, tenho experiência nesse aspecto de como policial e também como ser aprovado em concurso público na área militar, e nós trabalharemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tudo que levará você a ter um êxito nessa disciplina. Ademais, o corpo docente experiente e preparado também fará o mesmo. Levará você a ter o êxito nas demais disciplinas. Português, raciocínio lógico, noções de direitos, enfim. Em breve nos veremos na Academia de Polícia Militar. Seja em Belo Horizonte, seja nas companhias de ensino e treinamento que estão pelo estado de Minas Gerais, como por exemplo aqui em Montes Claros, na 103 CIA de ensino e treinamento, ok? Motive-se, estude, faça tudo que for lhe dito durante a experiência com o pré-concurso Roberto Quintino. Logo estará fardado com a divisa anexada ao seu braço, na farda. De um lado ostentará a imagem do alferes, o patrono de todas as polícias militares de Minas Gerais, e do outro a bandeira da liberdade de Minas Gerais. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, até mais.